Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 2/4/2021, 19 horas e 5 minutos. Estou com vocês hoje nesse feriado para a gente discutir a questão dos eventos durante a semana, ou seja, o feriado da Páscoa, do domingo e nessa sexta-feira. É interessante porque antes da gente pensar o início dessa semana, a gente tinha, eu e o Bicalho, pensar, assim, estruturado o Diário da Crise dessa semana para fazer uma análise, tipo uma aula do que é o 18 para o Mário Tupiniquim, falar das frações de classe, explicar o que é o bloco do poder, explicar o que é a hipótese do 18 Brumário, a ideia do 18 Brumário do Marx, adaptado para a realidade brasileira, tá? E aí, quem disse que a gente consegue fazer isso? Porque o Brasil não deixa, assim, esse governo Bolsonaro e a nossa profunda crise institucional, a gente não deixa a gente avançar em algumas questões teóricas para apresentar para vocês aqui, para vocês entenderem muito dos argumentos, mas a gente fica isso para uma próxima aula, com certeza. Um abraço, Marcos, o Leandro também na escuta. O pessoal está chegando, e logo, logo a gente começa, porque não tem como fugir da nossa discussão, que foi a discussão da semana, né, que foi a crise militar. Mas que crise é essa? Né? Essas são algumas questões, e acho que tem dois elementos que ficaram no ar ao longo de toda essa semana. Primeiro, né, se teríamos um golpe clássico, ou se as Forças Armadas estariam com Bolsonaro numa empreitada desse tipo. Dois, que é a ideia do desembarque dos militares do governo Bolsonaro. Tá? Eu acho que essas foram duas grandes questões que, na verdade, ao longo da semana, causou uma profunda tensão, uma profunda polêmica. Boa noite, Marcelo. E o pessoal está chegando aí. E por que uma profunda tensão? Né? Porque, claramente, a gente vive hoje um momento, né, de crise institucional, de avanço da pandemia, né, de um profundo momento de incerteza sobre o devir, quer seja, né, nós chegamos a mais de 3 mil mortes, né, com perspectiva de chegarmos a 4 mil mortes por dia, né, uma escala inimaginável, mesmo no primeiro momento da pandemia no ano passado, no cenário, né, de deterioração econômica, de aumento do desemprego, né? Então, um cenário que de profunda incerteza, né, de profunda dificuldade, né, da trajetória do devir, do futuro, né? Ou seja, acho que isso é um momento importantíssimo. E por que eu estou ressaltando esse ponto, pessoal? Porque num momento desse tipo, né, muitas vezes nos agarramos ou no medo total ou na saída mágica, né? Ou no desejo da saída mágica. Ou seja, você tem um momento difícil, um momento no governo, o governo Bolsonaro, como eu já tinha alertado aqui para vocês, já seria muito difícil se tivéssemos um bom governo. Já seria muito difícil se tivéssemos instituições funcionando. Já seria muito difícil se tivéssemos quadros hoje desse governo com capacidade gerencial e com capacidade de implementar políticas públicas. Isso já seria muito difícil, dado que é a pandemia. Nós não temos nenhuma dessas três condições. Né? Nenhuma dessas três condições. E, ao mesmo tempo, numa conjuntura em que, como a gente já alertou aqui, o Bolsonaro, para manter a sua base, precisa o tempo inteiro gerar tensão, gerar instabilidade. Né? Essa é a estratégia do Bolsonaro desde sempre. Né? Balançar, balançar, balançar o barco. Porque isso, inclusive, reforça, né, a sua base, que precisa, e essa é uma característica que alguns vão denominar de protofascismo, de extrema-direita, essa característica, esse tipo de estímulo o tempo inteiro, de catarse diária, recorrente o tempo inteiro,
para manter a sua base alinhada, para manter a sua base, né, conectada. Eduardo, por que você está fazendo essa discussão? Porque eu acho fundamental, né? Acho fundamental, né, entender o nosso momento histórico. E por que eu estou falando isso? Porque acho, né? Porque acho que boa parte das análises que foram realizadas, dado a crise militar, e essa crise militar é evidente que você tem uma tensão enorme, e você tem uma crise, porque é a primeira vez que 3 comandantes das forças pedem demissão, porque foi isso que aconteceu, né? É uma crise militar, mas agora explicar qual é o tamanho, qual é o efeito, qual é o impacto dessa crise. E mais ainda, né? Que no primeiro momento é todo o medo da questão do golpe clássico, a lá 64. Né? Então, essas são questões que a gente vai debater aqui, e por que eu fiz essa introdução antes de entrar na questão da crise militar? Porque acho que boa parte das análises, né, estão sendo movidas hoje muito mais pelo desejo do que pela realidade concreta nesse momento hoje. Né? Então vamos lá, e por que essa minha hipótese e algumas trajetórias? Primeiro, tá? Primeiro, a gente, ao longo dessa última semana, o que estava certo na segunda-feira era que o nosso ministro das Relações Exteriores deveria cair, dada a pressão do Centrão, dada a pressão em determinados segmentos. A gente acorda segunda-feira, ao longo do dia, né? Cai o ministro das Relações Exteriores, mas também é demitido o ministro da Defesa. Um militar de carreira, né? O Azevedo, para quem não conhece, o Azevedo é um militar que sempre teve algum trânsito entre o sistema político. Esse trânsito, inclusive, para quem também não se lembra, o Azevedo foi, né, trabalhou com assessoria no Toffoli, no STF, né, em 2018, né, no momento de profunda, 17, 18, no momento de profunda crise institucional que permanece, né? E a questão toda que se colocou foi o seguinte: qual foi o motivo, né, dessa demissão? E, por outro lado, a reação dos comandantes das forças entregando o cargo. Né? O que aconteceu? E é evidente aqui, pessoal, se você olhar as interpretações, as notícias dos jornais, cada jornal, cada jornalista cravava uma explicação específica, como se fosse possível explicar esse fenômeno como apenas um elemento numa determinada conjuntura. Pessoal, a gente vive desde o início desse governo tensões e rusgas entre Bolsonaro e os militares. Como assim, Eduardo? É só lembrar, no início desse governo, toda a discussão que a imprensa configurou, e boa parte também dos analistas, que existia um núcleo racional dos militares versus o núcleo ideológico dos olavistas / bolsonaristas. Como se eles fossem segmentos, frações à parte, né, com linhas, estratégias completamente diferentes. Isso é um grande erro analítico, e mais ainda, isso é um grande erro da interpretação, né, dos últimos 3, 4 anos do Brasil. E por quê? Pessoal, é evidente que a vitória eleitoral do Bolsonaro é marcada por um conjunto de elementos, como eu já alertei aqui em outros diários da crise. O Bolsonaro é o resultado de uma tempestade perfeita. O Bolsonaro é o resultado de uma crise institucional. O resultado a vitória do Bolsonaro tem como elemento, tá, a implosão do sistema político, sobretudo a partir do efeito Joesley Temer. O Bolsonaro também capitaneou a ideia da anti-esquerda, capitaneou também a ideia do antissistêmico, mesmo ele sendo do sistema. Né? Mas o Bolsonaro também foi um projeto de retorno dos militares ao poder.
Isso tem que ficar muito claro, né? Muito claro. Em 2018, o candidato das Forças Armadas, e sim, em 2018, as Forças Armadas tinham candidato, basta ver a atuação política do comandante do Exército, Vilas Boas, no tweet, na véspera da votação do HC do Lula, né? Que inclusive é proibido por lei a manifestação política, né, do comandante das forças, que ele é o representante institucional e quem fala pelo Exército. Por que eu estou ressaltando isso? Porque o Bolsonaro é também um projeto de retorno ao poder das Forças Armadas. Aí vocês poderiam estar me perguntando, como assim, Eduardo? Eles quiseram voltar ao poder? Sim. Né? Tem um estudo ainda de 2012, que é uma dissertação de mestrado do Major Denis, tá lá na PUC Rio, que ele vai fazer uma pesquisa de opinião, né, de ex-militares de militares que passaram pela AMAN, né? E uma boa parte desses militares se achavam com pouca representação nas instâncias de poder, com pouca representação em termos de status social, e que eles eram e se acham preparados, né, para exercer qualquer função gerencial ou política. Aqui eu vou reforçar, já falei isso, mas queria reforçar isso aqui, é o que o Manuel Domingos chama do trilema dos militares brasileiros. Eles não sabem se são da defesa, eles não sabem se são polícia, eles não sabem se são políticos. E como diz ele, não dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eles fazem as três coisas de forma equivocada. E nesse trilema, né, e nesse retorno, que acho fundamental, o retorno das Forças Armadas vieram ao poder, ao Estado Social, o que a Ana Pinido e alguns outros pesquisadores vão chamar do partido militar, tá? Não no sentido de um partido eleitoral, mas uma representação corporativa de interesse. Para quem não sabe, pessoal, tem que ter muito cuidado nas análises. Existe uma ideia de ordem, unidade, hierarquia muito marcante na formação do militar. Tá? Não por acaso, eu vou postar para vocês aqui o que é que foi tuitado há poucas horas, né, no tweet oficial do Exército. Né? Isso aqui é emblemático. É claro que, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O Exército, às 19 horas, o tweet oficial postou: antigo, atual e futuro comandante do Exército de Caxias, laços inquebrantáveis de respeito, camaradagem e lealdade. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ou seja, aqui está o Vilas Boas, né? O comandante até o início do governo Bolsonaro, que foi durante o governo Dilma, o mesmo do tweet, que aqui eu acho fundamental, ele balançou as armas com o tweet, ou seja, ele atuou politicamente para o seu candidato. Ele colocou o seu candidato, com não por acaso, o próprio Bolsonaro, né? Na transmissão de posse do comando, vai dizer para o Vilas Boas assim: você sabe o que você fez. Né? E mais ainda, eu queria ressaltar aqui, no discurso de saída do Vilas Boas, né? Na troca do comando, quando assume o Pujol, o Vilas Boas vai agradecer e vai dizer o seguinte: o Brasil está voltando para o seu curso natural. Que nós estávamos, a ideia dele é que nós estávamos fora de rumo. E os três responsáveis por isso, diz ele, o senhor presidente, o Bolsonaro, o Moro e o general Braga Neto, o interventor do Rio de Janeiro, né, durante 2018,
né, durante esse período inteiro na intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que naquele momento, né, tinha como ministro, com a forte, vamos dizer assim, influência do Etchegóin, né, nesse processo da intervenção. Eduardo, e aí a gente poderia estar perguntando, por que você está fazendo todo esse preâmbulo para entender esse processo? Primeiro, é evidente que o projeto, né, bolsonarista também foi um projeto dos militares. E o Manuel Domingos, ontem inclusive, na entrevista dele do Tutameia, e ele já falou isso várias vezes, eu vou repetir aqui o que ele falou, conversando pessoalmente com o Santos Cruz, né? O Manuel Domingos, vou replicar aqui a fala do Manuel Domingos. Ele fala: Santos Cruz, como é que vocês vão controlar esse doidão? Ele vai destruir aquele que foi expulso, né? Ele falou: não, nós vamos com certeza controlar, e vocês é que não controlaram o doidão de vocês, no campo da esquerda. E por que eu estou falando isso? O Santos Cruz, que achou que ia controlar o Bolsonaro, foi um dos primeiros a ser demitido da forma como foi demitido. Né? Ou seja, alguns acharam que ia ser possível tutelar o Bolsonaro, os militares. Né? Os militares. Assim como também o pessoal da grana achou que poderia tutelar o Bolsonaro porque queria implementar uma profunda mudança no capitalismo brasileiro em prol do capital e contra o trabalho. Privatizações, reformas, só um parênteses aqui, a RILAN, vendida por 1,6 bilhões de dólares, e o TCU, né? E o próprio dado da Petrobras mostra que o preço dela seria 3 bilhões, só um parênteses, você vê o nível que a gente está chegando. A gente tem falado isso aqui, o Butin, né? No caso dos militares, eles achavam que iria o quê? Tutelar e comandar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro mostra que ele não é tutelável, porque ele tem, inclusive, uma lógica de extrema direita. E aí você vai dizer, mas Eduardo, ele é muito diferente do pensamento dos militares. E eu tenho argumentado aqui o tempo inteiro que a diferença é muito mais de forma do que de conteúdo. Como assim, Eduardo? O Bolsonaro, o Vilas Boas, né? O general que agora assumiu, o general Paulo César, se não me falha a memória agora, qualquer coisa vocês me corrigem no chat, pessoal, é, é, que numa entrevista no domingo passado mostrou que o exército estava fazendo lockdown, estava usando máscara, né? Todos eles, que sejam das forças todas, eles acreditam sim, como o Bolsonaro, que o maior problema do país é a esquerda. E por que a esquerda? Porque a esquerda divide. A esquerda cria ideia de classes. A esquerda cria ideia do caos ambiental. A esquerda cria ideia dos movimentos contra a discriminação racial, contra a discriminação de gênero, contra a discriminação da mulher. O Vilas Boas, numa entrevista ainda em 2018, uma em 18 e outra em 17, uma para o Roberto Dávila e outra para o Vila, né? E essa do Roberto Dávila, para mim, é emblemática. Eu até copiei, eu peguei e agora ficou mais claro pelo livro do Vilas Boas, né? Isso tudo, depois do livro, isso fica mais explícito. Mas ali, naquele momento, o que é que já dava para enxergar? Qual é o pensamento desse pessoal? Na hora que tem os movimentos contra o racismo, aumenta o racismo da sociedade brasileira. Então, é isso que eles chamam do marxismo cultural. É tudo aquilo que modifica a ordem. Que ordem? Familiar, ocidental, cristã, assentada numa sociedade harmônica como a brasileira, no encontro entre o povo português, que é o Grande Rio, os outros braços desse rio, a população africana, a população indígena, como se vivesse em plena harmonia. Essa é a visão dos militares, mas também essa é a visão do Bolsonaro.
Observe bem, tá? E nesse sentido, o que a gente vê hoje do pensamento enquanto doutrina, sim, né? Sobretudo do Exército, a partir das ideias do general Avelar Coutinho, que lançou o livro dele, Caderno da Liberdade, que depois foi reeditado pela Bibliex do Exército, ou seja, pela Biblioteca do Exército em 2010, é a seguinte. Primeiro, e aqui uma brasilianista francesa que estuda os militares há muito tempo, também argumenta isso, e vários outros, né? Pesquisadores, aqui o João Roberto Martins, em que organiza, que vai mostrar, inclusive, que a questão do anti-esquerdismo é um elemento central do pensamento militar brasileiro desde a intentona comunista, que é chamado intentona de forma pejorativa. Você reatualizou, tá, o perigo da esquerda com uma lógica do marxismo cultural. Junto, e aqui é importante, com a influência da extrema-direita norte-americana, que essa extrema-direita norte-americana que vai ganhar impulso no início dos anos 80, com a chegada do Reagan ao poder, porque o governo Reagan é liberal, mas altamente conservador nos costumes, né? O Reagan vai se catapultar para virar presidente num combate moralista contra as manifestações, né, universitárias, se não me falha a memória, em Berkeley, ou no seu estado dele lá na Califórnia. Ele vai ser a representação, a questão econômica liberal e a coisa dos costumes altamente conservador. Ali tem os chamados paleoconserves, que é um braço dessa extrema-direita. Ali tem os movimentos religiosos, ali o Pat Buchanan, ali tem os movimentos militares, ali tem o William Boone, que inclusive era professor em Chicago, né? E vai o livro dele, A Decadência dos Estados Unidos, né? Associado, vai virar best-seller, que está associado ao quê? Como os valores que não da cultura norte-americana estaria destruindo a sociedade norte-americana. E eu estou falando isso por quê? Porque o pensamento militar hoje está preso, em termos doutrinários, por uma lógica de reatualização do perigo da esquerda, de uma lógica da extrema-direita desses valores, dessa extrema-direita com influência paleoconserva, que inclusive atribui a ideia de que marxismo cultural é igual a politicamente correto. Cuidado, que o debate sobre politicamente correto é muito mais amplo. No debate da filosofia, o Zizek faz esse debate, inclusive, de uma forma no campo da esquerda crítica ao politicamente correto, mas, assim, no campo militar, no campo do pensamento da extrema-direita, e mais especificamente no campo do paleoconserve, que tem um dos seus representantes, William Lind, né, vai associar diretamente ao quê? Politicamente correto é igual a marxismo cultural, tá? E esse marxismo cultural é porque agora os marxistas, como não conseguiram fazer a revolução pela questão econômica da propriedade, a partir do Gramsci, depois da Escola de Frankfurt, estão criando um senso comum modificado, né? Um senso comum modificado, para que as pessoas nem percebam essa mudança, né? E elas estariam virando comunistas. E virando como? Porque elas estão quebrando os valores, né, da estrutura brasileira, da família, da sociedade judaico-cristã. Né? Acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender, e isso, uma parte enorme dos militares brasileiros, inclusive de alta patente, pensa parecido com o Bolsonaro. Mesmo os que hoje estão criticando o Bolsonaro, como Santos Cruz. Né? Como Santos Cruz. Né? Como os vários outros militares, que alguns deles fazem a crítica, mas é uma crítica que está muito mais associada à forma do que a conteúdo. O próprio Vilas Boas vai chamar o Olavo de Carvalho de um trotskista de direita.
Ou seja, associando a ideia de que é preciso planejamento, porque eles querem sim uma mudança na estrutura da sociedade brasileira, diferente dos militares durante o período autoritário, né? O período autoritário da ditadura, né? Militar empresarial pós 64, né? Os militares inclusive estimulavam a universidade, estimulavam o conhecimento técnico, estimulava a construção de dados, a pós-graduação. Hoje os militares acham que a universidade é balbúrdia. Né? Alguém comentou aqui, é isso, o Santos Cruz diz que o Bolsonaro é um comunista de direita. Né? É essa a visão, mas observe, porque a forma é igual, a forma é diferente, mas o conteúdo é igual. E é por isso que quando você junta o marxismo cultural, você junta a esquerda tradicional, a grande imprensa, porque distorce os valores familiares, os valores os padrões desse processo, né? O Bill Gates, né? O Lula, né? Os movimentos LGBT, os movimentos antirracistas, os movimentos ambientalistas, todos eles fazem parte do que? Do movimento chamado MCI, do Movimento Comunista Internacional. Alguém poderia estar se perguntando assim, pelo amor de Deus, Eduardo, a galera acredita nisso? Acredita, pessoal. A nossa questão fundamental, há loucura no método. E eles vão se mover a partir do que eles acreditam. Aí você vai dizer, Eduardo, mas é só isso? É evidente que não. Né? É evidente que não, por quê? Porque o retorno desses militares ao poder significou mais benesses, né? mais recursos para as forças, para os seus projetos, do submarino, das corvetas, mais recursos, né? Mesmo no momento de teto dos gastos. Você aumentou, né, as dotações orçamentárias para as forças. Né? Mais do que isso, os militares o quê? Não tiveram previdência diferente. Mais ainda, são mais de aproximadamente 6 mil militares da reserva e da ativa no governo federal. No governo federal, tá, pessoal? No governo federal. Né? Ao mesmo tempo, isso é difícil ter a quantidade, mas sem dúvida nenhuma, isso alguns conhecidos meus já comentaram, a quantidade de militares da reserva que abriram empresas, né? E estão funcionando como lobistas de compras governamentais. Né? Ou seja, um conjunto enorme. E mais, é importante lembrar, além desses elementos, tem o Estado social, né, pessoal? Os militares voltaram a ir nos jantares com a grande burguesia brasileira, com os banqueiros. Basta ver como, por exemplo, o nosso vice-presidente fica muito feliz aí, quando vai na Globo News, fica empolgado. Né? Observe que você voltou em termos de Estado social. E por que eu estou falando isso, pessoal, que eu acho fundamental? Primeiro ponto da discussão, né? Os militares irão desembarcar do governo Bolsonaro, né? Dessa relação, desse casamento. A minha hipótese e os dados do que eu penso sobre isso é que não. O que você teve foi uma grande DR. Mas por que uma grande DR, Eduardo? Porque essa união entre o Bolsonaro e os militares, num projeto de retorno dos militares ao poder, ele começa, na verdade, de forma muito desconfiada sempre, e mais ainda, ele começou por uma forte conveniência. Conveniência. Por quê? Os militares, naquele momento, perceberam que o Bolsonaro era o que tinha capacidade de voto para ganhar a eleição e eles retornaram ao poder. Mesmo sendo o Bolsonaro aquele que foi
né? Que teve todos os problemas, né? Que foi, vamos dizer assim, sofreu o processo da justiça militar, né? Porque foi acusado da possibilidade de fazer subversão, né? Nos quartéis. E que depois virou, né? Um representante dos interesses das forças militares no Congresso, quando foi para o Congresso Nacional, né? E que frequentou, ao longo dos anos 90, né, as formaturas, que esteve sim dentro dos quartéis, mas muitos, principalmente do alto comando, ficaram bastante assim, preocupados, né, de apostar no Bolsonaro para o retorno ao poder. Mas essa preocupação foi rapidamente por terra e a família militar foi junto com o Bolsonaro. E aqui outro elemento importante é a família no seu conjunto mesmo, tá, pessoal? E por que no seu conjunto? Porque, inclusive, como diz esses colegas que eu citei aqui, e aí o que estudam os militares há muito tempo, essa separação entre pijama e ativa, ela é muito, na dimensão que é feita, é equivocada. Porque o de pijama é aquele que vai ser o professor, né, dos da ativa, mas é mais do que isso, tem uma ideia de ordem unida. Então, essa separação, como se um não tivesse nenhuma influência sobre o outro, é um equívoco na questão da análise. Eduardo, então você está dizendo que eles não brigam? Não. Eu estou dizendo que eles têm os interesses internos, têm disputas, porque, inclusive, a vida deles é a disputa. É a disputa para subir na hierarquia, é a disputa para chegar a general. É cheio de rotinas e cheio de deslocamentos, porque não tem vaga para todo mundo. E hierarquizado. Né? Acho que isso é importante entender por quê? Porque foi um encontro de conveniência nessa relação e que uma parte do alto comando achou que ia mandar no Bolsonaro. O Bolsonaro não é tutelável como os militares acreditavam, porque o Bolsonaro quer balançar o barco, balançar o barco, balançar o barco e virar o barco, se possível. E aqui não vejo nenhum problema em dizer, porque basta olhar os vídeos dos anos 90 do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi anti-sistema, anti-democracia, e ele explicita isso o tempo inteiro. Tá? Então ele quer balançar o barco. Né? E claramente os militares, nessa aí, no caso do Azevedo e do Pujol, fizeram uma linha de demarcação, fizeram assim um risco no chão e falou: Bolsonaro, daqui você não vai, que a gente não vai. Né? Demarcou uma linha. Mas não significa dizer que vai desembarcar do governo. E nem significa dizer agora que ele é o grande defensor da democracia. Como assim, Eduardo? O Jugman agora está na Folha de São Paulo falando que as Forças Armadas é uma instituição do Estado e com isso eles estão defendendo a democracia contra o Bolsonaro. Tá? Pessoal, novembro de 2017, naquele momento, o general Mourão vai à maçonaria, tá? De Brasília, no evento da maçonaria, e ao responder uma pergunta, imagine, você acha que esse ambiente era aberto? Completamente controlado. Aquela pergunta foi para o Mourão, endereçada, e que o Mourão liberou fazer essa pergunta, e ele queria fazer aquela resposta. E qual foi a resposta? Dado a nossa crise social, se as instituições não tomarem as precauções necessárias e medidas necessárias, teremos o dia D. E ele fala na possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas para garantir o quê? A ordem, evocando o artigo 142, que os militares fazem uma interpretação elástica do artigo 142, como se eles fossem um representante, né, vamos dizer assim, de um quarto poder, eles seriam os responsáveis para manter a ordem institucional, a ordem. Isso, eu vou fazer um parênteses aqui, isso tem a ver muito com a formação dos militares, porque eles acham que estão acima do bem e do mal. Só para vocês terem ideia, eles acham que a fundação do Exército é a Guerra de Guararapes. A Guerra de Guararapes é a guerra de expulsão dos holandeses em Pernambuco, e eles consideram ali a fundação do Exército. É tão assim
que imagine, você está no período colonial e o exército vem primeiro, inclusive, do que a própria nação brasileira. E eles se acham, né, no sentido de os responsáveis por tutelar o Brasil. Tutelar em que sentido? Porque eles são os capazes. Eles são os mais dotados, eles são os melhores gerentes. É evidente que ao longo do século XX, os militares tiveram um papel importante na questão da ciência, da tecnologia, da engenharia, como ressalta muito bem Manuel Domingos e vários outros pesquisadores desse campo. Mas é evidente também, que eu queria ressaltar aqui, que eles se enxergam como, né, acima do bem e do mal, e qualquer problema maior da nação eu pareço como que como responsável para tutelar. E não tenho dúvida nenhuma, né, que eles entraram nesse projeto do Bolsonaro e acharam que o problema do país eram três, os principais problemas do país. E eles seriam capazes de resolver. Para eles, né, isso muito sobre a influência do lavajatismo, do que a gente viu desde 2015, enquanto a visão de mundo que se impregnou, sobretudo na classe média alta brasileira, que o problema do país seria fruto especificamente da corrupção. Resolvendo a corrupção, reduzindo o papel do Estado, resolver os problemas do país. Então, eles acreditavam que, voltando ao poder, bastaria o quê? Controlar a corrupção, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, tirar a esquerda, que ela distorce os valores da unidade. E terceiro ponto, o quê? Teria um problema gerencial o Estado brasileiro. E eles se achavam realmente gerentes capazes de tocar a máquina pública, mesmo sem ter nenhuma experiência ou pouca experiência em atividade do executivo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Tá? Porque basta ver, desses 6 mil nos quadros hoje do executivo, o exemplo principal da ótima gestão, supostamente, é o Pazuello. Um general da ativa que assume o ministério, que assumiu o Ministério da Saúde, né? E gerou um completo caos na saúde. Né? E o Pazuello, como ele mesmo diz, né, seguindo as ordens do presidente. Isso, evidentemente, que vai desmoralizando a instituição, o alto comando das forças vão ficando preocupados, as instituições vão perdendo credibilidade. Tá? Aí você vai dizer, Bolsonaro, pô, aí você tá pegando mal para mim ficar do seu lado, Bolsonaro. Né? Aí, do outro lado, o Bolsonaro vai lá e faz o quê? Não, assume mais um cargo aqui, vai para a FUNAI, vai para tal área, vai para tal área. Ou seja, é uma relação de conveniência e que muitos aqui alertaram dizendo, olha, as Forças Armadas estão defendendo a democracia. Pera lá, pessoal. O que foi a fala do Mourão? E o Vilas Boas, 2 dias depois dessa fala do Mourão, em novembro de 2017, vai ao programa do Bial da Globo e diz o seguinte, quando o Bial pergunta sobre o dia D que o Mourão disse, naquele momento se era intervenção, ele disse, não, o Vilas Boas disse, o Mourão é um bom soldado. O que ele quis dizer, o dia D, é a eleição. É esse mesmo comandante que vai tuitar. Esse mesmo comandante, que é o Vilas Boas, que vai dizer que as três pessoas que mudaram o curso da sociedade brasileira é o Bolsonaro, o Moro e o Braga Neto. E que Braga Neto é esse? Esse que vai assumir o Ministério da Defesa do Bolsonaro. Tá? Então, o desembarque não irá acontecer por essas forças armadas. Por quê? Porque o custo é muito alto, principalmente para as forças. Você vai dizer, por quê, Eduardo? Os caras podem botar o Mourão, que é um militar. Pessoal, o processo primeiro não é tão simples assim, porque você terá que iniciar um processo de impeachment. Impeachment. O processo de impeachment significa, por exemplo, paralisar tudo que está acontecendo no Congresso. Privatizações, mudanças, o pessoal do andar de cima reclama. Aquela cartinha lá do pessoal da grana não falou impeachment, não falou tirar o Bolsonaro.
ficou, na verdade, tentando controlar e tutelar o Bolsonaro pelas instituições, porque eles querem o que está em curso do botim, da desestruturação do Estado brasileiro, permaneça. Das vendas de refinaria pela metade do preço. Da privatização da Eletrobras por um preço mais baixo. Né? Pela venda de carteiras do Banco do Brasil, né? A preço muito baixo. Né? Ou seja, né? O custo, imagina, o impeachment, o custo da paralisação desse processo. Segundo ponto, vamos supor que, vencido esse custo, o Mourão assume com o processo de impeachment. Né? E quem diz que o Mourão eleitoralmente é viável para ganhar a eleição em 2022? Porque os militares não vão, eles vão lutar o tempo inteiro para não voltar aos quartéis. Eles não voltarão aos quartéis, eles continuarão na política. Isso é muito claro. Muito claro. Né? E o segundo elemento, que é o efeito Lula, né? Depois do Lula voltar ao jogo. Imagine o impeachment desse do Bolsonaro, o quanto não fortalece o Lula. Sabe assim, o custo é muito alto. Então o pessoal está fazendo o jogo de cena, né? E vai permanecer com o Bolsonaro. Por isso que eu acho que essa visão de que haverá um desembarque ou que os militares colocarão o Bolsonaro num cantinho, né? Isso a gente poderia ter essa ilusão lá no início do governo, lá em 19, tá? Não colocará. E aí eu estou falando no sentido político, né? Segundo elemento que eu acho fundamental para a gente olhar a trajetória, porque e aqui são algumas interpretações aqui do Pierre Line tem feito esse argumento, ele tem defendido e que você já teria um desembarque programado dos militares do Bolsonaro pensando numa terceira via. Né? Terceira via é essa, o Moro como candidato e o Santos Cruz como vice. Tá? Qual é para mim, eu acho que alguns militares sim estão pensando sobre isso. E o militar, como ele faz planejamento, ele olha cenários, né, pessoal? Então ele olha cenário A, cenário B, cenário C, cenário D, e ele vai vendo quais são as possibilidades de atuar nesse cenário. Quais são as maiores probabilidades desse cenário, né? Pode até ter gente pensando nisso para permanecer no poder. Primeiro, acho difícil qualquer outro governo que não Bolsonaro, a quantidade de militares no Executivo Federal diminuirá. É evidente. É evidente. Tá? Nesse sentido, o que eu acho, na verdade? Eles podem até estar tentando, mas acho que aí a minha hipótese do meu cenário, não é o que eu acho, mas acho que eles vão desistir disso, por quê? Porque não acho que o Moro será viável com Santos Cruz eleitoralmente. Esse que é o ponto. Eleitoralmente. É evidente que a grande burguesia brasileira, os meios de comunicação, tá, estão tentando construir um candidato de centro que não seja nem que saia ou de ser, no caso, saia dessa, vamos dizer assim, desses polos opostos entre Bolsonaro e o Lula. Mas aqui tem dificuldade de entender isso, pessoal. Qual candidato de centro no mundo está ganhando eleição? Qual candidato com um argumento liberal de venda de ativos, da ideia do não populismo, está ganhando no mundo? Né? Qual candidato hoje que não tem uma dimensão de certa radicalidade na mudança? Observe que até o Biden está tentando implementar algum grau de radicalidade na política econômica dos Estados Unidos. E mais ainda, uma parte da sociedade brasileira, sobretudo com a melhora da renda desde a década de 2000, passou a votar numa lógica da representação. Peraí, Eduardo, que história é essa? Coisa de ciência política. O que o Singer vai chamar de um realinhamento eleitoral desde 2016, o que é isso? Trazendo para a nossa linguagem do dia a dia. Boa parte da população vota, a maioria da população, olhando uma
representação dele naquele candidato. Se você pensar, o exemplo oposto disso é o Collor. O Collor era o caça dos anos 90, o caçador de marajás, andava de jet ski, fazia karatê, e a maioria da população mais pobre, 50% mais pobre, votou nele, porque a classe média, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, tinham uma capacidade de induzir o voto direto dessa população, que hoje não tem. Essa população quer se sentir representada, com todas as suas questões, seu problema, que vai do Lula ao Bolsonaro. As pessoas não entenderam isso aí. Né? Tem um professor amigo meu que conta que um aluno dele, falando que mora aqui numa comunidade do Rio de Janeiro, uma parte da comunidade enorme ia votar no Bolsonaro e não no Haddad. E ele explicando por quê. Porque uma parte não concordava com o Bolsonaro, mas entendia o que o Bolsonaro está falando, enquanto o Haddad as pessoas não entendiam. Tem uma coisa de comunicação, tem uma coisa de antissistêmico, então qualquer candidato desse centro, que não tem nada de antissistêmico ou de mudança, apenas um rosto bonito, ou apenas um candidato de programa de auditório, né, que não tenha propostas, né, de mudança, terá capacidade de tirar voto do Bolsonaro ou do Lula. Tá? Nesse sentido, observe a contradição dessa história aqui, tá? A burguesia brasileira, mesmo começando a desconfiar do Bolsonaro com seus problemas de o início de alguma disfuncionalidade, algumas frações dessa, alguns setores, não tem candidato, pessoal, vai tentar construir o manifesto lá dos 6 presidenciáveis, né? Assinado a favor da democracia, né? Que junta Amoedo, Dória, o Ciro assinou esse documento, junta o Leite lá do Rio Grande do Sul, né? Junta 5 deles que todos estavam no projeto bolsonarista. Inclusive, Bolsodória, no Rio Grande do Sul também, né? O Amoedo também, né? Observe aqui, que eu acho fundamental entender, que existem custos, né? Custos, quer seja para o andar de cima, quer seja para os militares, de retirar o Bolsonaro hoje. Então, não acho que terá desembarque dos militares, essa tensão permanecerá. O Braga Neto entrou, e aí algumas perguntas eram, mas o Braga Neto é bolsonarista? Pessoal, hoje, boa parte das Forças Armadas, embaixo e em cima, das forças policiais, elas são bolsonaristas. O que não bolsonaristas, o que eu estou classificando como bolsonaristas? Eles acham que a esquerda é o problema, eles acham que o politicamente correto é o que está destruindo o país, eles acham que a corrupção é um problema, e eles acham que essa coisa do ambientalismo, da Globo, essas coisas, isso é coisa de marxista cultural. Agora, o que não significa dizer que as Forças Armadas e parte dessa visão de forças policiais irão embarcar numa aventura golpista do Bolsonaro. Isso é outra coisa. E pelos eventos, no caso das Forças Armadas, não. O que não significa dizer que eles estão fora desse jogo, eles vão se vender como os a favores da democracia. E eu sempre lembro a fala do Mourão em 17, falando da intervenção, da possibilidade de intervenção militar, e o Twitter do Vilas Boas. Todos balançando as armas para fazer política. E o Bolsonaro fazia o quê? Balançava as armas dos militares para dizer que tinha poder. E nesse momento, o que é que os militares falaram? Não, a arma é minha, eu vou balançar se eu quiser. Você não fica toda hora balançando a minha arma, não. Né? E é bom lembrar que com a questão, é mais alinhado ao Bolsonaro, logo os comandantes serão mais alinhados e podem um processo de igual pessoal. Esse tipo de lógica que foi construída não vai rolar, não é assim que funciona. Eles já marcaram uma linha, mas eles vão sair. Essa DR vira uma separação? Não. Não por quê? Porque os custos, sobretudo para as Forças Armadas, é enorme, porque ele não tem uma saída. Acho que a terceira via lógica Moro,
Santos Cruz não é viável eleitoralmente, então eles perderiam todas as boquinhas, todo o estado social, tudo que eles ganharam nos últimos 2 anos. Então eles vão se agarrar a isso sim, mesmo com todos os impactos que isso possa provocar. Tá? É evidente que eles vão desembarcar se a gente gerar um grau de confusão da pandemia social muito maior do que a gente está vendo hoje. E acho, e aqui é importante, que o Bolsonaro se movimentará, tá? Para manter a sua base eleitoral. Se movimentará como? Né? Por exemplo, se ele perder popularidade, ele pode ampliar o auxílio emergencial que vai voltar agora.